Eu estou com uma palavra no coração já há alguns dias. Esta palavra foi numa reunião de quarta-feira que nós estávamos em dúvidas em relação a quem iria pregar. E eu estava sentado ali quando eu comecei a rascunhar uma palavra da parte do Senhor. E esta palavra, ela de certa maneira falou muito forte ao meu coração. E eu acredito que vai também falar com cada um de nós nesta noite. Eu vou falar sobre 4 momentos na vida de quem conhece Jesus. A nossa vida, ela é feita de momentos, né? Alguém diz momentos bons e momentos ruins. Mas eu diria que quem caminha com Deus, quem caminha com Jesus, cada momento da sua vida é surpreendente. Pode parecer ruim, mas o final é sempre feliz. Então nós vamos falar um pouco sobre esse tema. E para isso nós vamos ler em João capítulo 9, versículo 35 até o 39. João capítulo 9, versículo 35 até o 39. E depois que nós orarmos e os irmãos tomarem assento, mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo, porque nós vamos estar citando outros versículos também desta passagem. Diz assim: Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem, para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Amém? Vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos por esta oportunidade que é um privilégio para nós estar reunido na Tua casa. Nós te louvamos por esse momento em que nós cantamos algumas canções em Tua honra. Te louvamos, Senhor, pela comunhão que nos une nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos, pela saúde, pela paz. Te louvamos, Senhor, por nossas famílias. Te louvamos pela Tua igreja e te louvamos por todas as coisas. Pedimos também ao Senhor neste momento que a Tua graça possa nos envolver, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos permita nesta noite nos alimentarmos espiritualmente da Tua palavra. Senhor Deus, usa a minha vida, usa a vida de cada um de nós que estamos aqui, e que nós possamos, diante do Senhor, perante o Senhor, ouvir e receber toda a boa palavra que procede de Ti. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos, como eu disse, a nossa vida, ela é feita de momentos. E João capítulo 9, esse texto, ele fala sobre um homem que era cego desde o seu nascimento. Então, o primeiro momento da vida deste homem não tem nada a ver com Jesus, porque nós estamos falando de um momento, de uma condição desse homem quando ele ainda não conhecia Jesus. Ele estava totalmente cego. A Bíblia diz que este homem não podia enxergar desde o nascimento. Eu não sei como seria, né, se todos nós aqui, por alguns momentos, fechássemos os olhos e tentássemos caminhar dentro desse salão, sem tropeçar um no outro, né? Se a gente conseguiria, eu acho que é difícil. Isso porque nós vemos e a gente tem uma percepção do ambiente. Agora imagine alguém que nunca viu a luz do dia, alguém que nunca pôde ver o rosto de seus pais, de seus irmãos, da sua família, das pessoas que o cercavam. Esse homem, ele cresceu, tornou-se adulto, e a Bíblia diz que a sua condição era uma condição de muita humilhação. Era uma condição de sofrimento, de dependência dos outros, né? As pessoas que conheciam este homem
já estavam acostumadas a vê-lo nas ruas pedindo esmola. Esta era a sua condição. Quando a gente faz um paralelo da história deste homem com a condição espiritual da humanidade, nós vamos ver que aqueles que não conhecem a palavra de Deus também estão vivendo espiritualmente cegos, estão vivendo na escuridão. E isso, qualquer pessoa, o salmista lá no Salmo 51, versículo 5, ele fala assim: eu sei que sou pecador desde que nasci. Ou seja, já nasceu espiritualmente cego, sem conhecer a Deus, sem poder ver e enxergar as verdades sobre Deus. Ele fala assim: sim, desde que me concebeu a minha mãe. E esse homem, voltando para a sua história, ele está vivendo nesta condição de cegueira total. Cego fisicamente, cego espiritualmente, porque ele também não conhecia, não tinha ouvido falar sobre Jesus. As pessoas que conheciam esse homem estavam sempre questionando o porquê daquela situação, né? Por que esse homem nasceu cego, né? Por que Deus permitiu que esse homem, né, nascesse, crescesse, se tornasse adulto para viver nesta condição de humilhação, de dependência? Então, as pessoas, em busca de uma resposta para a condição do homem, eles começam então a querer encontrar um culpado, porque isso também faz parte da natureza humana, sempre querer encontrar um culpado para os problemas que enfrentam. E as pessoas dizem: olha, ele está cego porque os seus pais pecaram, porque estava escrito na lei que Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos. Então, olha, quem sabe este homem está sendo punido por Deus por causa do pecado dos seus pais ou dos seus antepassados. Outros diziam que aquele homem deveria ter nascido sob alguma maldição, por isso que ele estava vivendo aquela situação. Tinha alguns, olha só o absurdo, que chegavam a dizer que aquele homem era cego porque ele tinha pecado. Sim, de fato, se a gente observar, né, na Bíblia, segundo o salmista, no salmo que nós acabamos de ler, ele nasceu sob o pecado, mas todos nasceram sob o pecado. E por que ele era cego? Então, as pessoas estavam tentando encontrar uma resposta. Esse texto, queridos, ele é interessante porque ele mostra que o cego, né, indiferente daquelas pessoas que estavam querendo encontrar uma solução, o cego, de certa forma, ele já estava acostumado àquela condição. Tanto que quando Jesus se encontra com ele, veja que o cego, ele não reclama da sua condição. Ele não diz para Jesus assim: Senhor, por que eu nasci cego? De quem é a culpa por eu estar cego? Senhor, quem pecou na minha família para que eu pagasse o preço nascendo cego? Não, o cego, ele não reclama com Jesus. De certa forma, me parece que ele estava já acostumado a viver naquela condição. E aí eu abro um outro paralelo para a condição espiritual da humanidade. Porque muitas pessoas também já se acostumaram com a sua condição de estar vivendo na cegueira espiritual, de estar vivendo nas trevas espirituais, que já nem se incomoda mais. É aquela pessoa que vem de uma família onde, de repente, os pais eram alcoólatras, ele também se torna um alcoólatra, e ele se acomoda naquela condição, ele fala: não, faz parte da vida. O viciado, que diz que ser um viciado também faz parte da vida, a pessoa se acomoda naquela condição. Os outros que estão de fora vêem a situação e estão incomodados, mas o próprio cego, ele aceita passivamente viver naquela condição. Quando os discípulos perguntam para Jesus de quem é a culpa, Jesus diz para os seus discípulos o seguinte: ninguém é culpado, nem os pais, nem ele, por ter nascido naquela condição. Na verdade, Jesus diz que aquela condição em que o homem se encontrava era uma oportunidade. Olha só, a condição que aquele homem se encontrava
era uma oportunidade para que o poder de Deus se revelasse através dele. Então, enquanto as pessoas estão tentando encontrar um culpado, e o cego está acomodado, Jesus diz para os discípulos, esta situação que ele está vivendo, uma situação de humilhação, de exposição pública, de vergonha, de dependência dos outros, é apenas um meio, uma oportunidade para que ele possa conhecer o poder de Deus. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era o seguinte, que Deus tem um plano melhor para cada pessoa, e que certamente não fazia parte dos planos de Deus que aquele homem permanecesse cego, mas que Deus estava disposto a, através daquela cegueira do homem, manifestar o poder dele para que não somente o homem, mas as pessoas que também o conheciam pudessem conhecer o poder de Deus. E a gente vai ver, queridos, que esta condição, de extremo, ou seja, de Deus permitir que alguém caminhe pelo extremo, ou seja, que vá a uma situação onde outros vão olhar e vão dizer assim, por quê? Faz parte dos propósitos de Deus. Você quer ver um outro exemplo na Bíblia? Daniel, Deus permitiu que ele fosse jogado numa cova de leões. Aí eu pergunto para vocês, Deus não poderia ter salvado, livrado Daniel de ser lançado na cova de leões? Mas por que Deus não fez isso? Talvez os amigos de Daniel não tenham compreendido aquele momento que ele estava vivendo. Talvez o próprio rei não tivesse compreendido aquele momento. Os inimigos de Daniel não compreendiam também. Eles achavam que estavam triunfando sobre ele. Enfim, conseguimos nos livrar de Daniel. Mas olha o que Daniel diz lá no capítulo 6, versículo 22. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse. E olha o que ele diz, Deus sabe que não fiz nada contra ele. Então, enquanto todo mundo estava ali tentando encontrar uma resposta para o que estava acontecendo, Daniel diz assim, Deus sabe. E voltando à passagem do homem cego, Jesus também estava dizendo, em outras palavras para os discípulos, o seguinte, Deus sabe por quê. E com certeza, Deus não permitiu que esse homem nascesse cego para morrer cego. Mas Deus permitiu que ele nascesse cego para que através daquela situação Deus pudesse revelar o seu poder. O que nós aprendemos com essa história? Que às vezes Deus permite pessoas passar por alguma situação, mas o fato dela estar vivendo naquele momento, como vivia o homem cego, não é para você se acomodar. Não é para aceitar e viver naquela situação, porque Deus tem sempre um plano melhor para cada um de nós. Não é isso que ele diz lá em Jeremias 29, 10, 11? Os meus caminhos são melhores, os meus pensamentos são melhores, o plano que eu tenho acerca de vocês é melhor. O segundo momento da vida daquele homem, então o primeiro momento da vida daquele homem, é que ele estava vivendo numa cegueira, mas aquela cegueira estava para cessar na sua vida, porque logo ele teria um encontro com Jesus. E no segundo momento da sua vida, quando ele encontra com Jesus, ele recebe a cura. Ou seja, a vida do homem cego muda radicalmente quando ele tem um encontro com Jesus. Queridos, quem tem um encontro com Jesus, muda a sua vida. Qualquer pessoa que tiver um encontro com Jesus, eu estou falando do cego, mas se você ler na Bíblia, qualquer pessoa que teve um encontro com Jesus, teve a sua vida mudada. Então nós também que tivemos esse encontro com Jesus, podemos testemunhar, podemos afirmar que a nossa vida foi transformada, a nossa vida já não é mais a mesma, porque tivemos esse encontro com Jesus.
Jesus era a luz do mundo, o cego vivia em quê? Em trevas. Olha que interessante o encontro de alguém que estava vivendo em trevas com alguém que era a própria luz. Jesus diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E é interessante nesta passagem que, neste primeiro encontro, porque o cego teve 2 encontros com Jesus. Nesse primeiro encontro que ele tem com Jesus, Jesus diz poucas palavras para ele. Jesus não chama o cego, porque não foi o cego que foi até Jesus, foi Jesus que foi até o cego. E Jesus, ele não fica perguntando para o cego o porquê, como as pessoas estavam fazendo. A Bíblia diz que Jesus pega um pouquinho de terra, eu fico imaginando esta cena, as pessoas em volta ali olhando, né? Jesus pega um punhadinho de terra, põe na mão e cospe. Com a sua saliva, ele vai fazendo ali uma laminha, e depois ele pega a lama e passa no olho do cego. Na sociedade moderna, se alguém fizer isso, é bullying, gente. Mas Jesus fez. As pessoas estão olhando, Jesus passa aquela laminha no olho do cego e fala assim para ele: agora vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Olha que interessante. Jesus não disse para ele só: vai lavar o rosto em qualquer lugar. Jesus direcionou o homem: você tem que ir até o tanque de Siloé. O que diz a palavra Siloé? O enviado. O tanque de Siloé representava Jesus, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que transforma. E Jesus estava dizendo para ele: você vai até o tanque de Siloé e lava o rosto. Queridos, algumas pessoas recebem milagres quando não estão esperando. Sabia disso? Porque o cego não estava esperando milagre. O cego está lá, pedindo esmola. A Bíblia diz, se você ler no primeiro versículo de João capítulo 9, diz assim, que Jesus estava passando. E quando Jesus passa, ele vê o cego. Então não é o cego que vai até Jesus, mas é Jesus que vai até o cego e se compadece dele. E quantas vezes isso acontece na vida de pessoas? A pessoa não está procurando, e de repente a bênção vai até ela. Isso deve ter acontecido com muitos de nós que estamos aqui. Sabe, você está passando na rua, e de repente você ouve uma palavra, você recebe uma palavra, você não estava nem esperando aquela palavra, e ela pode mudar a tua vida. Você vem para uma reunião de culto, como eu já preguei aqui, daquela mulher que foi curada, que foi na sinagoga, ela foi para o culto, e chegando lá, Jesus viu a mulher que estava encurvada, chamou ela e curou ela. Ou seja, o milagre muitas vezes acontece na hora que ninguém está esperando. A pessoa está aí assistindo o culto desse momento, enquanto nós estamos pregando aqui, e de repente lá do outro lado, onde ela está, ela recebe a palavra do Senhor, e o milagre acontece na sua vida. Ou seja, em qualquer momento, o Senhor pode fazer um milagre na vida de alguém. E somente Ele sabe da condição de cada um e da necessidade de cada um. Aquele homem, ele estava vivendo sob um estigma de ser amaldiçoado, de ser uma pessoa que dependia dos outros. Então todo mundo que passava ali tinha misericórdia dele, se compadecia dele. Mas na verdade, as pessoas queriam entender o porquê. Embora a Bíblia não diz, mas ele ouviu o que as pessoas diziam. E naquele dia chegou o momento dele ser curado. O homem, ele ouviu o que Jesus disse. E é interessante também que ele obedeceu a voz de Jesus. Porque ele não questiona. A Bíblia não diz que ele falou assim: Senhor, não dá para pedir para alguém jogar um balde de água em mim aqui mesmo. Não, ele não questiona, ele simplesmente obedece. Ele vai, lava o rosto, e a Bíblia diz que logo após ele começa a enxergar. Eu não sei qual foi a primeira imagem que aquele homem viu, mas se ele estava
no tanque de Siloé, onde outras pessoas também estavam, eu imagino que a primeira cena que aquele homem viu foi o olhar admirado de uma multidão que estava observando para ver o que ia acontecer. E ele está lavando o seu rosto, e quando ele levanta, está todo mundo olhando para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta nesta noite. O que você acha que a pessoa deve fazer quando ouve a palavra de Jesus? Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, mas a gente questiona, a gente duvida, a gente quer entender primeiro, não é assim? Se Deus, né, a gente dá uma de Gideão, fica fazendo prova, né? Se Deus não falar direito, se Deus não mostrar, E esse homem não, ele ouve a palavra e ele faz 3 coisas que nós deveríamos fazer sempre. Primeiro, acreditar na palavra do Senhor. Segundo, é obedecer a palavra do Senhor. Terceiro, é fazer o que o Senhor ordena. O homem foi curado porque ele acreditou. Esse homem é curado porque ele obedeceu. Ele é curado porque ele fez o que Jesus ordenou. Eu fico imaginando que ele poderia simplesmente ignorar as palavras de Jesus. Esse homem, ele poderia, ter reagido negativamente quando Jesus passou a laminha ali no olho dele. A Bíblia não diz, eu estou tentando imaginar a cena, talvez alguém até falando, por que ele está passando lama no olho do homem? E o homem poderia questionar Jesus, falar, Senhor, por que você está fazendo isso? Mas não, ele está ali numa posição que ele aceita o que Jesus faz. E por ele aceitar, por ele acreditar, por ele obedecer, ele alcança o maior milagre da sua vida até aquele momento. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9 até o versículo 12. Eu vou ler só o versículo 11, depois você lê tudo em casa. Quem crê nele, em Deus, não ficará desiludido. Isso vale para todos. O primeiro versículo, Paulo diz assim, que Jesus é Senhor. E se você crer no teu coração que Jesus é Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aí Paulo fala assim, que com o coração você crê, e com a boca você confessa. Esse homem, ele crê, ele não diz nada. Ele apenas obedece, ele vai e faz o que Jesus pediu que ele fizesse, por causa da sua obediência, crer no seu coração, ele alcançou o maior milagre da sua vida. Enfim, o homem estava vendo. O segundo momento da vida desse homem é que agora ele estava vendo. O primeiro, ele era cego. No segundo, encontrar Jesus trouxe sobre ele a cura. Ele está vendo. O terceiro momento da vida desse homem é depois de ter um encontro com Jesus, é o seu testemunho. Porque vejam bem, as pessoas que conheciam aquele homem, versículo 8 e 9, as pessoas que conheciam Jesus ficaram admiradas quando viram que o homem estava enxergando. Eu fico imaginando, ele chegando para as pessoas, todo mundo acostumado a ver o homem ceguinho ali, e de repente ele está olhando e está vendo as pessoas. Ele está descrevendo as cenas que ele está vendo, as pessoas estão admiradas e elas perguntam, não é este o homem que ficava aqui pedindo esmola? Não é este o ceguinho? Diziam alguns, aí alguns falavam assim, não é. Mas outros diziam, é bem parecido com ele. Ou seja, nem as pessoas que o conheciam tinham certeza que era a mesma pessoa. Por quê? Porque quando alguém tem um encontro com Jesus, a transformação, ela é tão radical, que mesmo as pessoas que já o conhecem, quando vê, ficam em dúvida, será que é mesmo fulano? E outros diziam assim, não é só parecido com ele. Porém, ele dizia para as pessoas, sou eu mesmo. Queridos, o que causou admiração nas pessoas ao ver aquele homem que era cego? Não foram as palavras dele, porque o cego não disse nada, sabe? Às vezes tem pessoas, que falam muito e vivem pouco o Evangelho.
Pessoas que às vezes dizem assim, eu sou cristão, eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu isso, eu aquilo, eu sou, mas a própria vida não condiz com o Evangelho, a sua vida não foi transformada. Esse homem é diferente. Vejam que ele não diz nenhuma palavra, e sem dizer palavras, há uma multidão de pessoas à sua volta querendo entender o que aconteceu. Às vezes a gente fica também com essa preocupação de querer falar tanto para os outros quem somos. Vejam, você não precisa ficar falando, porque o teu testemunho, a tua vida, vai dizer quem você é. Então as pessoas queriam saber o que aconteceu, como que ele foi curado. Olha o versículo 10, diz assim: como é que agora você pode ver? São as pessoas que estão querendo saber o que aconteceu. Mais uma pergunta para nós refletirmos nessa noite. Alguma vez, alguém já chegou para você, no seu trabalho, na sua vizinhança, sei lá, no trem, você estava vindo do trabalho, indo para a escola, e alguém chegou perto de você e perguntou assim: por que você é diferente? Por que você tem esse semblante de quem tem paz? Por que você parece ser uma pessoa tão feliz? Alguém já perguntou isso para você? Sabe por quê? Porque quem tem um encontro com Jesus e tem a sua vida transformada, chama a atenção das pessoas sem palavras. As pessoas só olham para você e falam: é diferente. Por que esse moço, por que essa moça é diferente? Ou seja, o seu testemunho fala mais alto do que as suas palavras. Lembra do que Paulo falou? Que se com o teu coração crer, e qual é o segundo passo? E com a tua boca confessar. O homem primeiro ele creu, e o fato dele crer atraiu a atenção das pessoas. Foi o seu testemunho. Mas depois disso, ele precisa falar, ele precisa confessar. As pessoas estão perguntando, as pessoas querem saber. E no versículo 11, o homem diz assim: o homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou lama nos meus olhos. Olha o que ele está dizendo aqui, ele não sabe nem quem é Jesus. Ele não conhecia Jesus como o Filho de Deus. Então ele fala: um homem aí chamado Jesus passou lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé, lave o rosto. Eu fui, lavei o rosto e estou vendo, foi isso que aconteceu. Ele não tem muito o que explicar. Ou seja, o testemunho dele atrai a curiosidade das pessoas, mas ele na linguagem cristã, ele é um leigo, ele é um neófito, ou seja, alguém que ainda não conhece o Evangelho, as Escrituras, que ainda não conhecia nada sobre Jesus e que já tinha sido abençoado por Jesus, mesmo antes de conhecê-lo. Quantas pessoas que a gente conhece que passaram por essa experiência? A pessoa ainda não veio na igreja, a pessoa ainda não leu a Bíblia, a pessoa não conhece nada sobre Jesus e de repente um dia Deus decide abençoar aquela pessoa. É o que aconteceu com esse homem. Ele diz assim: olha, um homem chamado Jesus, eu só fiz o que ele mandou. E aí as pessoas querem saber quem é esse homem. E olha o que ele diz, as pessoas perguntam para ele: onde está este homem? E aí ele diz: eu não sei nada, não conheço, eu estava cego. Você imagine, como que o cego ia saber quem era Jesus? Ele apenas ouviu a voz de Jesus, ele fala: eu não sei. Ele ainda não sabia quem era Jesus. Mas as pessoas continuam insistindo, porque as pessoas queriam conhecer, as pessoas queriam ter a mesma experiência que ele teve, as pessoas queriam experimentar o mesmo milagre que ele experimentou. Então as pessoas dizem lá no versículo 10 assim: você diz que ele curou você, e o que você diz dele, já que você não sabe quem é ele, mas pelo menos diz alguma coisa. Você já imaginou a cena? As pessoas chegando até você e falando assim: eu preciso conhecer esse teu Jesus, quem é ele, o que você pode falar dele? Se alguém te perguntar, no teu caminho para casa, você está vindo de onde? Da igreja.
Você conhece Jesus? O que você responderia? Geralmente o crente vai dizer, sim, eu conheço Jesus, né? Mas aí tem alguns que já vai começar a gaguejar, eu conheço Jesus. Aí a pessoa pergunta, o que você pode falar dele para mim? O que você diria? Eles perguntam para o homem, o que você pode falar desse Jesus? Olha a resposta dele, a resposta de quem não conhecia Jesus. Ele fala assim, ele é um profeta. Ou seja, para ter feito o que ele fez, ele deve no mínimo ser um profeta, mas ele ainda não sabia nada. Ou seja, tem pessoas que são abençoadas pela palavra de Deus, são abençoadas por Deus, mas que sabem tão pouco ou nada sobre Deus. E mesmo assim elas obedecem a palavra que recebem e por isso são abençoadas. Enquanto às vezes tem pessoas que andam no Evangelho, leem a Bíblia, oram, faz tudo, mas não obedecem. E não são abençoadas. Esse homem não sabia nada, mas no primeiro encontro com Jesus, ele acreditou na palavra dele, por isso ele foi curado. Eu pergunto para nós que estamos aqui, para quem está assistindo essa reunião, você crê na palavra do Senhor, naquela palavra que Deus está falando diretamente ao teu coração? Se você crê, então obedeça a palavra do Senhor, e você vai ver milagres acontecer na tua vida, na tua família. As pessoas estavam admiradas com o seu testemunho, mas na outra banda, havia um grupo de pessoas que, diferente daqueles que estavam ali junto com o cego, era um grupo de religiosos. Os fariseus, os caras que conheciam a Bíblia, que conheciam a lei de Moisés de cor e salteado, que interpretavam as Escrituras para as pessoas. Os religiosos que, ao ver o milagre, deveriam glorificar a Deus pelo que estava acontecendo. A Bíblia diz que eles começaram a murmurar. E olha o que eles disseram para o cego. Irmãos, eu vou falar aqui, mas vou falar bem baixinho. Você que está em casa, se tiver alguém perto de você, abaixa o volume para você ouvir bem baixinho. Tem crente que, além de não ajudar, atrapalha. É verdade ou não é? Tem religioso que é assim. Por quê? O homem foi curado, ele disse que foi Jesus. Perguntam para ele quem ele é, um profeta, ele não sabia nada. Ao invés dele chamar o homem para uma escola de discipulado, sabe, fala assim, nós vamos te ensinar as Escrituras. Olha o que eles dizem, o homem que fez isso não é de Deus. Quem te curou não é de Deus. Porque esse homem não respeitou o quê? A lei do sábado. Porque para eles, o mínimo esforço que Jesus fez de pegar um pouquinho de terra, colocar na mão, misturar com saliva e colocar no olho do cego, pronto, e Jesus já trabalhou, se esforçou. O sujeito levantava sábado de manhã, ia dar comida para o gado, mas reclama quando Jesus pega um pouquinho de lama e cura o cego. E eles dizem assim para aquele homem, como pode um pecador fazer milagre tão grande? É o mesmo que acontece em nossos dias. Tem muita gente religiosa que conhece a Bíblia, que se diz cristão, mas nunca experimentaram um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque dão muito mais valor às suas convicções pessoais, às suas crenças, do que o que a palavra de Deus diz. E ainda ficam tentando atrapalhar a vida de quem acredita. Ficam tentando impedir que a bênção de Deus flua sobre a vida de quem obedece. Nós precisamos tomar cuidado com os fariseus, para não se deixar ser levado pelos seus discursos religiosos e perder a oportunidade de ser abençoado por Deus. O testemunho desse homem chama também a atenção da sua família, porque os seus pais, que sofreram tantos anos, a Bíblia não diz qual era a idade desse homem, mas se ele já era adulto, segundo a tradição judaica, então ele tinha mais de 30 anos de idade. Os pais que sofreram então por mais de 30 anos, cuidando de um filho cego de nascimento. Os pais estão felizes com o milagre que aconteceu. Aí no versículo 19, os religiosos fariseus vão até a casa dos seus pais e perguntam para eles o seguinte: esse homem é filho de vocês?
Vocês podem comprovar que ele nasceu cego? Gente, todo mundo conhecia o cego. E eles querem uma prova dos pais. Eles dizem, vocês podem provar que ele nasceu cego? Como é que ele pode estar vendo agora? Aí é interessante o testemunho dos pais. Os pais falam assim, olha, o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte, ele nasceu cego, é nosso filho, mas não sabemos como é que ele pode ver agora. Também não sabemos nada sobre quem curou ele. Os pais também não conheciam Jesus. Aí olha que resposta sábia. Os pais dizem assim, ele é maior de idade. Ou seja, ele é adulto, tem mais de 30 anos. Pergunta para ele pode explicar para vocês. E aí os fariseus voltam de novo para o cego, porque eles não desistem. E eles tentam desacreditar o milagre do homem curado. Eles começam a querer provar para aquele homem que Jesus era pecador e que Jesus não poderia ter feito aquele milagre. Ou seja, você foi enganado, o cara está vendo e eles estão dizendo que ele não está vendo. Ou seja, você é cego, você nasceu cego, você não está vendo, mas eu estou vendo vocês, você não está vendo, você está cego. Aí olha o que o cego diz para eles, olha, se ele é pecador, eu não sei, não conheço, mas de uma coisa eu sei, olha que testemunho, irmãos, eu era cego, mas agora eu vejo. Se vocês estão dizendo que ele é pecador, gente, para mim não interessa, irmãos, porque quem é abençoado por Deus não está preocupado com essas coisas. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, porque a religião ensina isso, porque se você não fizer, você está errado. Ah, eu não quero saber disso. O que eu quero saber é que Jesus entrou na minha vida, Ele fez um milagre, eu fui curado, eu estou vendo, antes eu não via, então não quero saber do resto. E aí é interessante que o homem ainda responde para eles assim, porque eles tornam a perguntar. Aí o homem fala assim, eu já disse e vocês não acreditaram. Por que vocês estão perguntando de novo? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? O cara não sabia nada de Jesus, já estava fazendo apelo. Você quer aceitar Jesus? Levanta a mão aí. Ele nem sabia quem era Jesus, e ele olha para aqueles fariseus e fala, vocês querem ser seguidores dele? O homem que foi beneficiado pela graça, mesmo não conhecendo Jesus, como muitos afirmam conhecer, ele já estava ali evangelizando, falando de Jesus e fazendo o convite para que eles aceitassem a Cristo. Aí sabe o que eles fizeram? Xingaram o homem e saíram dali. E no versículo 30, o homem diz assim, né? Que coisa esquisita, né? Por quê? Por que ele falou assim, que coisa esquisita? Porque eles disseram para ele assim, nós conhecemos a lei de Moisés, a gente sabe tudo da lei, né? Nós sabemos tudo. E ele fala, que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores. Essa é a pregação de mas não dá nem para dizer que era de um novo convertido, porque ele nem tinha conhecido Jesus ainda. É a pregação de alguém que foi beneficiado pela graça. Ele diz assim, sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse sido curado, sendo cego de nascença. E aí ele diz, se esse homem não fosse enviado por Deus, ou seja, se este Jesus que vocês estão dizendo que é pecador, não fosse enviado por Deus, ele não teria podido fazer nada. E aí eles ficaram nervosinhos, né? Porque quando o religioso ele não tem como questionar, né? Como debater, o que ele faz? Ele fica nervoso. Eles expulsaram ele da igreja, da sinagoga. Aqui diz a Bíblia que eles disseram para ele assim, você nasceu cheio de pecado e agora você está querendo nos ensinar. Irmãos, hoje de manhã a gente estava tendo a escola dominical aqui, falava sobre a síndrome do filho mais velho. É a mesma história aqui. O filho mais novo sendo beneficiado com uma festa, com um banquete, enquanto o mais velho, que podia ter tudo, não desfrutou de nada. Esse homem que tinha sido curado, que não conhecia a lei como os fariseus, que não se vestia como os fariseus, que não estava nas reuniões como os fariseus,
Esse homem que não sabia nada sobre Jesus, estava ensinando um bando de religiosos quem era Jesus, e fazendo um apelo para que eles aceitassem a Jesus. A resposta é que eles expulsaram o homem da sinagoga. E aí vem o último e quarto momento da vida desse homem. Por causa do seu testemunho, ao ser expulso da sinagoga, Jesus fica sabendo do que estava acontecendo. E Jesus vai ao encontro do homem e se revela para ele. Esse homem, ele tem um novo encontro com Jesus. Agora é um encontro para conhecer Jesus. Até aquele momento, a única coisa que ele sabia era que Jesus tinha curado ele, que Jesus deveria ser um profeta, mas ele não conhecia nem o semblante de Jesus. Mas agora, no versículo 35, diz assim, que ele descobre quem é Jesus. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo, e quando o encontrou, perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? O homem respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Eu volto a te perguntar, se você a caminho da tua casa, depois do culto, for parado por alguém, e alguém te perguntar quem é Jesus, qual será a tua resposta? Esse homem ainda não conhecia, mas agora ele olha para Jesus e com uma sinceridade, com uma pureza de coração, ele fala assim: Senhor, mas quem é o Filho do Homem? Quem é este Messias? Quem é este Salvador para que eu creia nele? Porque eu não conheço. E aí Jesus responde para ele, olha que lindo, irmãos, imagine esta cena. Jesus fala para ele assim: você já ouviu? Como assim já ouvi? Jesus diz para ele: é ele que está falando com você. Queridos, você consegue imaginar a cena de alguém que até a idade adulta nunca tinha enxergado, de alguém que nunca tinha visto a luz do mundo, agora ele está diante de Jesus, que é a luz do mundo, e Jesus diz para ele: você está vendo, você está conhecendo aquele que te devolveu a vista, aquele que te tirou das trevas, aquele que te trouxe para a luz. E quando Jesus diz assim, é ele que está falando com você, ele diz assim: eu creio, Senhor. Ele não tem dúvidas de que era Jesus, porque a luz de Jesus estava diante dele, brilhando sobre ele, e ele diz: eu creio, Senhor. Ele se ajoelha diante de Jesus e o adorou. Louvado seja Deus. Nós estamos terminando esta pregação, mas eu quero fazer duas perguntas para você refletir nessa noite, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a nossa comunhão com este Jesus. O Cristo que um dia se revelou para nós, não fisicamente como para este homem, mas que se revelou para nós através da sua palavra, que nos deu a conhecer a sua vontade, que nos abençoou, que nos revelou os mistérios de Deus, que tem prazer em estar conosco todos os dias até a consumação do século. O Cristo que enviou o seu Espírito Santo para nos dotar de capacidade, de poder espiritual para vencer as obras das trevas. Eu te pergunto, como você conheceu Jesus? Você se lembra? Pare um pouquinho agora e pense. A Eduarda disse que conheceu Jesus quando lhe deram uma Bíblia de presente. Como você conheceu Jesus? Como era a tua vida naquele momento? Tem um corinho antigo que só os antigos conhecem, que diz assim: desde o dia que eu aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou a mim e salva a ti também. Como você conheceu Jesus? Se você não lembra desse encontro, talvez porque você ainda não o tenha conhecido. Talvez você seja como esse homem que foi beneficiado pela graça, que está desfrutando das bênçãos que a graça produz, mas ainda não conheceu Jesus. Como você conheceu Jesus? Como que Jesus se revelou para você?
Queridos, nós somos atraídos até Jesus, nós conhecemos Ele de muitas maneiras. Talvez algum de nós que esteja aqui nesta noite conheceu Jesus por meio de um milagre. Você estava doente, estava enfermo, enferma, e alguém decidiu orar por você naquele dia. Você ainda estava cego espiritualmente, mas alguém orou e a bênção veio, você foi curada. Talvez você recebeu uma palavra de alguém, mas naquele momento você ainda estava espiritualmente cego, não foi capaz de identificar que era Jesus, mas foi naquele dia, naquele momento que você o conheceu. Talvez até mesmo uma oração que você tenha feito num tempo de aflição, num momento da sua vida, você orou e achou que ninguém estava te ouvindo e de repente a resposta veio até você. Quem sabe foi através de um convite para você vir numa reunião de culto, você nunca tinha entrado numa igreja e no dia que você entrou pela primeira vez, a palavra de Deus falou tão fortemente ao teu coração, você conheceu Jesus. Mas você precisa conhecê-lo mais profundamente ainda. Todo crente tem que ter um testemunho sobre Jesus para compartilhar. Eu vou repetir, todo crente tem que ter um testemunho sobre Jesus para compartilhar. Porque esta pergunta que eu estou fazendo para vocês, alguém pode te fazer também aí fora. E você será como? Alguém que beneficiado pela graça, mas que não conhece Jesus? Ou alguém que foi beneficiado pela graça e que agora conhece Jesus? Qual é o teu milagre? Qual milagre que você pode lembrar nesta noite quando você for celebrar a ceia do Senhor? Quando a Páscoa foi instituída, Moisés disse para os filhos de Israel, todas as vezes que vocês forem celebrar essa Páscoa, vocês devem lembrar do tempo da aflição que vocês viveram no Egito, e da maneira miraculosa como Deus os tirou da terra do Egito e os guiou pelo caminho do deserto e os conduziu até a terra que emana leite e mel. Qual é o teu testemunho? Porque hoje é uma noite para nós lembrarmos de quem é o Senhor, do que Ele tem feito na nossa vida. E aí eu termino esta palavra perguntando, as pessoas ficam admiradas quando você fala do teu testemunho? As pessoas, quando você diz o que Deus fez na tua vida, elas se perguntam, como eu faço para conhecer esse Jesus? Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos, ao conhecer Jesus, ter esta mesma atitude que o homem teve quando Jesus disse, sou eu que estou falando com você. O homem disse, eu creio, se ajoelhou, ou seja, o adorou. Que nós possamos adorá-lo nesta noite. Aqueles que conhecem a Jesus, que já tiveram alguma experiência espiritual com Jesus, se coloquem em pé. Eu quero, neste momento, orar com vocês.